Eu fui pro aniversário de 3 anos do filho do meu amante. E isso mudou a minha vida. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei naqueles sites de relacionamento que as pessoas ajudam a outra pessoa em troca de certas coisas. Eu tinha vindo muito nova pra cá. E aí eu não tinha família aqui, eu tinha vindo morar com uma tia, porque eu vim de uma cidade muito pequena e eu queria ter oportunidade na vida. Só que essa tia, ela não me ajudava em nada, sabe? E quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar pra esse site, porque eu sei que tinha amigas minhas que estavam nesse site e que ganhavam muito dinheiro com isso. Nesse site, a maioria dos caras eram casados, então eu meio que já sabia o que eu ia encontrar lá. Até que eu encontrei o Bruno. O Bruno, ele me tratou super bem, me mandou mensagem, disse que tinha gostado super de mim, que tinha me achado muito linda. A gente logo marcou de se encontrar, a princípio me convidou pra gente tomar um café. A gente tomou um café, a gente se conheceu, dali a gente já foi direto pra casinha, né? E ele simplesmente falou pra mim que ele gostou muito de mim após a gente, né? E ele disse que queria exclusividade. Ou seja, ele era um homem que tinha muito dinheiro e que ele iria me ajudar em todas as formas possíveis e impossíveis, desde que eu fosse só dele. Eu falei que tudo bem, porque apesar de eu me colocar naquela situação ali naquele site, eu não gostava daquilo e eu tava fazendo puramente por necessidade. Então eu falei que tudo bem, que eu toparia, desde que ele me ajudasse em tudo que eu quisesse. Ele falou que dinheiro pra ele não era problema e realmente ele me levou em tudo do mais caro, ele pagou tudo do mais caro e você via que ele tinha dinheiro só pelo carro dele, sabe? Quando a gente começou a se relacionar, ele foi bem sincero, falou que era casado, falou que o filho dele tinha 1 ano e que desde que a mulher dele teve o filho dele as coisas já não eram mais a mesma coisa, que ele não tava aguentando mais aquele relacionamento, mas que ele não podia sair dele porque tinha acabado de ter um filho, que não sei o quê. Foi dando toda aquela conversinha de macho casado, sabe? E eu fui engolindo, porque pra mim pouco me importava, eu tava interessada, era no dinheiro dele. Ele me colocou dentro de um apartamento, ele pagava todas as despesas do apartamento, ele pagava meu estudo, ele me deu um carro, ele me dava viagens, ele me dava celular, tudo do bom e do melhor. Ele era tipo um sugar, sabe? O tempo foi passando, eu vivendo aquela vida, né? Cada vez mais vaidosa, cada vez cuidando mais de mim, porque eu tinha muita condição, porque ele me dava. E aí, um belo dia, ele me convidou pra poder ir no aniversário do filho dele, que tava fazendo 3 anos. A princípio eu falei que eu não queria ir pra festa, porque eu achei aquilo um deboche com a mulher dele. Falei que isso era o limite da falta do caráter, que já não bastava ele ter uma amante que ele sustentava e dava de tudo. E aí ele queria que eu fosse no aniversário do filho dele, eu achei que era muito. Só que ele falou que me amava, ele falou que não via esse momento, porque ele era muito apegado no filho dele sem a minha presença, que eu precisava estar lá, que era uma parte importante da vida dele e que ele queria me incluir. Eu neguei, mas ele meio que colocou como uma ordem eu ir, né? Porque eu tinha que fazer as coisas que ele queria. E eu, com muita má vontade, falei que tudo bem, que eu iria, já que ele insistia tanto. E ele falou que era só pra eu poder falar que eu era uma amiga do trabalho dele, que tava tudo bem. Ele falou que ia ter muita gente na festa, que a esposa dele sequer ia reparar em mim, né? Que ela ia convidar as pessoas que ela queria e ele também, e que isso não seria um problema. Chegou o dia do aniversário, eu me arrumei toda, eu fui o mais básico possível, sabe? Pra eu poder não me chamar, pra eu não chamar a atenção de ninguém. Se eu pudesse ficar, tipo, invisível, eu ficaria invisível. Só que o problema é que o homem, ele nunca conta com a esperteza da mulher dele. Eu já sabia que ia dar problema, porque eu sou mulher. Eu sei que mulher é inteligente. E eu avisei a ele que podia dar problema. Mas ele falou pra mim que ela nem imaginava que ele tinha uma amante. Quando eu cheguei na festa, ele mandou o motorista me buscar, que eu pisei no salão de festa. Tava a coisa mais linda. Era tema da Disney, sabe? Tava tudo decorado. Você via que as pessoas estavam bem arrumadas. Era numa área nobre de onde a gente morava. Tudo muito lindo, tudo muito grande, tudo muito caro. Eu pisei no salão, que eu entrei lá da frente, a mulher dele tava lá na frente. Ela bateu o olho em mim. Quando ela olhou pra mim, ela já fez assim, ó. Sabe? Quando, tipo, você vê que a mulher viu você e desconfia de você. Na hora ali eu já comecei a me tremer toda, só que não tinha como eu voltar. Porque eu acho que se eu voltasse, eu ia dar mais suspeitas ainda. E eu não sabia se ela só, tipo, me olhou e não sabia quem eu era, ou se ela sabia quem eu era. Eu não sabia o que tava acontecendo, mas eu resolvi entrar porque eu já tava lá e não tinha o que fazer. Eu entrei, tinha uma mesa com o meu nome. Cada convidado tinha sua mesa. Tinha uma mesa com o meu nome. A minha mesa era bem lá na frente. Eu fui lá e sentei. Quando eu sentei, ela foi me acompanhando da entrada até onde eu sentei com os olhos. Cara, ali eu já sabia que ia dar um problema. Só que eu tava contando com aquilo. Ela não vai fazer um escândalo na festa do filho dele desse tamanho, né?
Quando ele viu que eu cheguei, ele veio, me cumprimentou, me deu 2 beijinhos, conversou comigo assim, coisa mais normal do mundo, falou que era pra eu agir na naturalidade, que nada ia acontecer. E eu vi a esposa dele olhando. A esposa dele chamou um garçom e ela falou alguma coisa com esse garçom. Esse garçom veio até a minha mesa e falou pra mim: essa noite eu vou servir só você. Ela mandou um garçom específico pra me servir. Eu comi de tudo, eu bebi de tudo. O garçom tava ali prontamente pra mim o tempo todo, me servindo, me dando o que eu queria, buscando o que eu queria, fazendo tudo o que eu queria. E eu achei aquilo muito estranho. E ela o tempo todo olhando. A minha ideia era ficar naquele aniversário sentada e levantar só pra poder ir embora, sabe? Só que chegou um momento que eu bebi tanto, eu comi tanto, que me deu vontade de ir ao banheiro. Ele veio na minha mesa várias e várias vezes, né? Ele disfarçava e vinha. Só que eu tive que levantar pra ir no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, o banheiro tava vazio, eu entrei, né, fiz o meu xixi e saí. Quando eu saí, a esposa dele tava encostada na pia, olhando pra cabine que eu tinha acabado de entrar. Eu levei um susto, falei, meu Deus do céu, agora que essa mulher vai me dar uma peia aqui no meio de todo do banheiro, que tá só eu e ela, e vai sair me arrastando daqui na frente de todo mundo e tal. Ela só olhou pra minha cara e falou, fica tranquila, você tá se divertindo? Eu fiquei assim, sem saber o que falar, e ela falou, você tá se divertindo? Eu falei, tô me divertindo. Ela, você tá sendo bem tratada? Eu falei, tô sendo bem tratada. Ela falou assim, deixa eu ver se eu adivinho, você é amante do meu marido. Eu olhei pra cara dela assim, assustada, ela falou, olha, eu nunca vi você, eu nunca vi você no nosso meio, eu sei todas as pessoas que ele trabalha, então não me adianta falar que é o trabalho dele, não adianta falar que você é amiga, não adianta falar, eu não conheço você, eu tô com ele há 10 anos, e eu sei que você não é uma pessoa do ciclo dele. Eu comecei a ficar nervosa, falando que eu podia explicar, que era melhor a gente chamar ele pra gente poder conversar, tentei sair do banheiro, ela não deixou. E ela falou, não, fica calma, eu quero que você volte, se divirta, né? Quero que você coma tudo do bom e do melhor, só quero que você me dê seu número. E me pediu pra não contar pra ele. Ela falou, não quero que você conte pra ele, você me deve isso. Eu falei que tudo bem, dei meu número pra ela. E quando eu tava saindo do banheiro, ela simplesmente me puxou e me deu um beijo. Ela me deu aquele beijo na boca, de você ficar em choque, sem saber o que fazer. Eu não consegui nem movimentar a boca, porque eu fiquei assustada, mas o beijo começou a ficar tão bom, tão envolvente, que eu retribuí o beijo, já tava ali mesmo, não sabia o que fazer. E depois ela só falou, depois a gente conversa. Eu voltei pra minha mesa, em choque, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Ela me mandou uma mensagem, pedindo pra eu disfarçar e pra eu agir naturalmente, não contar nada pra ele, e que a gente ia marcar um encontro. Eu fiquei com muito medo, né? Só que eu não entendi o que foi aquele beijo. Não falei nada pra ele, a festa acabou, foi tudo muito lindo, comi tudo do bom e do melhor, fui muito bem tratada, ela ficou de olho assim em mim. Depois eu fui pra casa, né? Não falei nada pra ele. Isso foi num domingo e na segunda-feira de manhã ela me mandou mensagem perguntando se a gente podia sair pra poder tomar um café, que ela queria falar comigo. Eu falei que tudo bem, né? Ele tava trabalhando, não falei nada com ele sobre. Fui encontrar com ela e ela simplesmente me fez uma proposta. Disse que tinha me achado muito bonita, que ela gostava dos dois lados e que ela já sabia que ele tinha uma amante, que ela já tinha descoberto há muito tempo, que ela não se importava, mas que quando ela me viu, ela me achou muito bonita e que seria uma vingança dela pra ele, né? Porque ela falou que se ele me levou ao aniversário do filho dele, é porque ele realmente tinha sentimentos por mim, mas que ela também tinha gostado de mim. Eu, como não tinha sentimento pra nenhum dos dois, contei pra ela qual era a nossa situação, falei que ele me ajudava, né? Que eu era amante dele, mas me conheci num site, que ele me ajudava, tinha exclusividade, só que aquilo não sentia nada por ele. E ela falou que tudo bem, que ela ia me dar o dobro pra eu também ser amante dele e que eu não necessariamente precisava deixar de ser amante dele. Que a vingança dela seria silenciosa porque envolvia muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, mas ela também tinha muito dinheiro. E era por isso que eles não se separavam. Eu aceitei e fiquei sendo amante dos dois. Basicamente, quando ele ia pro trabalho, ou quando ele ia lá pra casa, eu avisava, ela vinha, e a gente ficava, e depois ela ia embora, ele voltava, sem ele saber. Ela sabia, ele não, então a gente conseguia tomar todos os cuidados. Só que como toda mentira, uma hora é descoberta, né? Ele desconfiou que ela tava com uma amante, e aí ele botou alguém pra poder investigar e descobriu que eu era amante dele, né? Teve toda uma briga, ele ficou com muita raiva de mim, muita raiva dela. Eles se separaram, mas aí ela já tinha muita condição, né? Ela manteve o meu padrão de vida. Atualmente nós estamos morando juntos, né? Eu, ela e o filho dele, que o filho dele é um bebê, a guarda ficou com ela. Então, assim, eu fui de amante do marido dela pra esposa dela, entendeu? Nós literalmente temos um relacionamento, eu sou apaixonada por ela, e é isso, ele ficou com raiva de mim, ficou com raiva dela, não fala com nenhuma das duas, dá a pensão da criança, mas ela tem muito dinheiro, me sustenta, me ajuda em tudo, e eu tô feliz e tranquila.